Capítulo 123 Minhocas do chifre cristalino. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Zhao Hai descobriu que preparar um lugar para extrair o óleo não era tão simples quanto ele pensava. Não foi apenas instalar uma prensa de óleo, houve também outros passos diferentes a tomar. Primeiro, ele precisava de um lugar para lavar as frutas do óleo. Você deve obter as frutas do óleo limpo, caso contrário, os frutos descascados só produziram óleo bruto, afetando sua qualidade geral. Segundo, manter a prensa de óleo com a mão de obra necessária, e nesse caso, ele usaria seus mortos-vivos. E terceiro, ele precisava preparar um recipiente, como um barril ou um tambor de metal. Afinal, ele não podia simplesmente permitir que o óleo pingasse no chão. A quantidade de óleo que ele planejava fabricar não era pequena, então ele precisaria preparar muitos desses recipientes. No entanto, Zhao Hai simplesmente não tinha carpinteiros para fazer os barris, nem tinha dinheiro para comprar os tambores de metal porque o preço era alto demais. Assim, sem dinheiro suficiente, Zhao Hai não sabia o que fazer. Mesmo que ele quisesse apressar seu desenvolvimento, seria impossível. Agora, o único recurso de Zhao Hai era esperar até que conseguissem suas prensas de óleo, então ele procuraria a cidade-casa para ver quanto custaria os barris e depois compraria alguns. Embora ele atualmente tivesse problemas de financiamento, isso não o impediu de organizar os grandes quartos para se preparar à chegada das prensas de óleo. Depois de ordenar aos escravos que limpassem os quartos, Zhao Hai e Merini deixaram o castelo para ir ao lago subterrâneo. Embora não houvesse peixes no lago, provavelmente por causa das toxinas das criaturas do pântano do cadáver apodrecido, isso não excluía que não houvesse uma poderosa besta mágica da água. Se eles começassem a colocar os peixes sem escamas no lago, isso seria o mesmo que alimentar aquela besta mágica. Então, para um seguro extra, Zhao Hai decidiu trazer Merini para o lago para determinar que não havia absolutamente nenhuma besta mágica. Meg e Green também estavam acompanhando. Se eles encontrassem uma besta mágica da água forte no lago subterrâneo, então a ajuda poderia ser necessária para lidar com isso. Embora tivessem verificado previamente o lago, desta vez seriam mais cuidadosos. Felizmente, parecia não haver besta mágica da água no lago. Parecia que as toxinas das bestas mortas-vivas eram muito fortes, e agora não havia nada no lago subterrâneo. No entanto, Zhao Hai ainda estava preocupado, então ele enviou um de seus mortos-vivos lá para verificar o próprio lago. Logo ele recebeu notícias de seus mortos-vivos. Ele havia encontrado uma entrada que estava bloqueada. Esta entrada deveria ser um buraco cavado pelos anões para que uma fonte de água pudesse fluir para preencher este lago subterrâneo, mas agora algo estava bloqueando. Ele tinha que ver por si mesmo, então Zhao Hai abriu a tela, permitindo que ele visse o que seu morto-vivo estava vendo. Olhando em volta, ele encontrou algum tipo de coisa semelhante a um coral. Zhao Hai ficou surpreso com isso. Ele não entendia por que algo como um coral estaria neste lago. Ele lembrou que esse material geralmente seria encontrado no mar, então por que estava neste lugar? Infelizmente, a entrada estava muito longe para ver calmamente, então Zhao Hai direcionou os mortos-vivos para se aproximarem dela. Merini também estava assistindo a tela junto com Zhao Hai. E quando o morto-vivo chegou perto o suficiente, eles viram o quão enorme era a entrada. Tinha 10 metros de altura e 20 de largura, e estava completamente bloqueado por essa coisa parecida com o coral, que parecia ter sido feita de cristais azuis. Era muito bonito. Quando Merini viu, ela entendeu, acontece que são minhocas do chifre cristalino. Só isso poderia enganar minha detecção e sobreviver neste lugar. Zhao Hai pareceu intrigado. Vovó Merini, o que são minhocas do chifre cristalino? Merini sorriu. As minhocas do chifre cristalino são organismos aquáticos muito especiais. Individualmente, eles são tão pequenos que a detecção mágica simplesmente não consegue encontrá-los. Ninguém sabe como eles podem sobreviver na água, tudo o que eles sabem é que eles secretam algum tipo de cristal mágico. Estes cristais são tão duros que seriam difíceis para os guerreiros de 5º nível cortá-la com a espada, e quanto a esses insetos eles não têm poder de ataque, mas podem sobreviver em qualquer ambiente aquático até uma certa profundidade. Não tem medo de veneno. Existem alguns alquimistas que tentaram coletar esses insetos para fazer antídotos. Quando ele ouviu o que Merini disse,
Zalhai pensou que não apenas essas minhocas do chifre cristalino evoluíram para sobreviver em qualquer ambiente aquático, eles também não tinham medo de veneno. Não é de admirar que eles ainda estivessem vivos neste lago subterrâneo. Olhando para este coral impedindo que qualquer água escapasse, Zalhai não pôde deixar de assentir com a cabeça. Isso é bom. Vai nos poupar muitos problemas quando colocarmos um pouco de peixe. Merine sorriu. Não apenas isso, mas esses cristais secretados pelas minhocas do chifre cristalino também têm outros usos. Famílias aristocráticas geralmente gostam desse tipo de coisa porque são lindas e, quando você as coloca em uma sala, elas normalmente podem prevenir ataques de magias venenosas. Se alguém quiser envenenar você, esse cristal tem um recurso que pode avisá-lo se houver toxinas dentro de um alcance de 5 metros. Tantos clãs nobres pagarão um preço alto por esses cristais. Temos tantos nesse lago que se o jovem mestre quer vendê-los, podemos ganhar muito dinheiro. Bem, deixe-os ficar no lago por enquanto. Não é como se eles pudessem fugir. Disse Zalhai. Merine não deu opinião sobre o assunto. Isso porque ela sabia que havia uma vantagem em manter as minhocas do chifre cristalino no lago. Se eles adicionassem alguns peixes, os peixes raramente ficariam doentes e teriam uma alta taxa de sobrevivência. Mas não havia necessidade de dizer isso a Zalhai porque ele tinha o espaço, o que já daria aos peixes uma taxa de sobrevivência de 100%. Como Zalhai decidiu não desenterrar esses cristais, isso também foi bom. Afinal, eles estavam planejando criar peixes em grande escala, o que teria sido impossível no espaço de Zalhai. Só este lago seria capaz de encaixar todos eles. Uma vez que eles terminaram, Zalhai se sentiu aliviado porque agora ele sabia que eles poderiam começar a levantar peixes sem escamas sem nenhum problema. De volta ao castelo, Zalhai e Grin examinaram vários dos grandes armazéns onde iriam instalar as prensas de óleo. Vendo como estavam todos limpos e prontos, era hora de voltar à Montanha de Pedra. Nos 3 dias seguintes, Zalhai estava esperando na mansão que Laura mandasse alguém para pegar os rabanetes mágicos. Neste tempo, ele foi capaz de cultivar e colher 9 lotes de rabanetes e 2 lotes de frutas do óleo. Além disso, Zalhai agora tinha 1000 coelhos maduros e 7.000 filhotes de coelhos. Quanto aos gnus escamados, ele os guardou, porque agora ele se concentrava em apenas criar os coelhos de olhos azuis. Isso porque a carne desses gnus era áspera e sem gosto. Eles só eram bons como animais de carga. Também neste período de 3 dias, Zalhai fez alguns bons progressos com a transformação da terra no Vale da Montanha de Ferro. Algum dia, ele poderia enviar alguns escravos para construir uma pequena aldeia para que eles pudessem ser relativamente independentes. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.